Oi, coisa linda! E aí, como é que vocês estão? Estou bem? Gente, o vídeo de hoje é receitinha de como fazer empada doce só com 4 ingredientes. E esse vídeo é super improvisado, que eu tava fazendo empada doce aqui pra minha casa mesmo, porque eu falei, acho que vou gravar para os meus seguidores aqui, os meus inscritos no canal, aprenderem como faz empada doce, que é tão simples e fica uma delícia. A massa fica crocante, bem macia e fica bem assim, quebradiça. Ai, fica maravilhosa, gente. E com apenas 4 ingredientes, você faz sua empada doce aí em casa. Olha isso aqui, gente. Olha que empada, coisa mais linda. Ela desenforma facinho, facinho. Olha como ela é, ó. Opa. Olha isso. Olha o tanto de recheio. Gente. Essa zoadinha são as outras empadas que estão no forno. Mas então, vem aprender, nega. Tu vai perder essa receita. Ó. Ó que lindinha. Tá vendo? Gente, vou ensinar vocês a fazer empada doce. Já estou aqui com os ingredientes. Resolvi agora fazer, por isso que não tá tudo certinho. Vocês vão precisar só disso aqui, ó. Uma quale, pra massa ficar toda boazinha. Farinha de trigo sem fermento. A gente usa sempre dessa marca que é fina. Um ovo. Um ovinho só. 2 leites condensados pra quando ela estiver pronta, pra gente colocar. E um pacote de queijo ralado. Só isso aqui vocês conseguem fazer mais de 30 empadas doces. Vamos lá pra receita? Pronto, gente. Aí, no caso, o que acontece? Eu vou colocando na medida, assim. A gente sempre usa a metade do saco da farinha, né? Que é 1 quilo. A gente usa a metade pra poder render umas 40 e pouquinho empadas. Aí, eu tô mostrando pra vocês, tá vendo que o que sobrou foi essa quantidade. Agora vamos usar a quale, é todinha ela, 250 gramas nessa questão da empada. Gente, não compre Deline nem outra marca, tem que ser quale. Já testei com Deline e a massa fica dura, horrível, não gosto. A quale deixa a massa fofinha, quebradiça, uma delícia. Aí eu vou colocando aos poucos e vou amassando, né, fazendo a massa e tudo mais. Como eu falei, eu vou acrescentando a quale aos poucos. Né? Se eu ver que tem muita farinha, eu tiro um pouquinho. E vou fazendo isso sempre no processo. Vou colocar agora o ovo. Quebrar o ovo, não tem segredo, quebra o ovo aí dentro e vou misturando, né? A princípio, eu vou misturando com a colher. Depois a gente vai com a mão mesmo. Coloco o queijo ralado todinho, esse pacote todo, e mistura, vai misturando. O segredo é misturar, não pode parar. Como eu falei pra vocês no início, eu uso toda a quale, todinha, raspo tudo. Raspo todinha, porque a gente só vai utilizar 250 gramas dela. Agora é o momento, né, de colocar as minhas mãozinhas, abandonar a colher. Eu vou misturando com a colher até o ponto que eu vejo que dá, aí pra não ficar grudando muito na minha mão, né, que eu fico agoniada. Aí eu vou amassando bem até a massa ficar lisinha. E é muito rapidinho, gente. É só envolver toda a farinha até a massa ficar lisinha. E pronto, aí é o ponto certo da massa. Tá lindinha, solta. Bem lisinha, como eu falei pra vocês. E uma delícia. Gente, tem a pitada do sal, que eu esqueci de falar. Bota só uma pitadinha de sal, tá? Não esqueçam dessa questão. E aí, pra você ver o teste de saber se ela realmente está boa, é você pegar um pedacinho e fazer como se você estivesse envolvendo nela na forminha. Ela já está no ponto perfeito. Olha como a bicha fica linda. E como eu falei, eu usei só a metade do saco. E agora é só pegar a sua massa e colocar na forminha e vai colocando assim aos poucos, tá vendo? Você vai girando assim ela e apertando para que ela fique bem centralizada ali. E aí vai saindo o restantezinho para fora. A gente sempre coloca a massa fina. Aí a gente vai sempre apertando bastante para sair bastante excesso e ficar uma massinha bem fininha da empada.
Agora é a hora de preencher com leite condensado, tudo bonitinho na sua forminha. Eu indico muito vocês essa marca aí, gente, Italac, que é a melhor que eu usei até o momento e não queima no forno. Já fiz teste com várias e essa foi a melhor. Agora a quantidade correta é a que eu tô colocando no vídeo, nem muito e nem pouco. Bote meio termo, porque se botar demais ele transborda e vai ficar horrível a sua empada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Como eu falei pra vocês, gente, é muito facinho pra desenformá-lo. Eu vou ter que fazer isso com ele quente, né? Porque senão eu não vou ter tempo aqui. Eu pego o pano e aí eu vou pegar a empadinha. Vou pegar uma bem mais cheinha aqui pra vocês. Aí aqui, ó, tá mostrando aí, tá, né? Uhum. Vou botar aqui em cima, tá vendo? Porque tá muito quente. Aí eu vou jogar na minha mão, dar 2 batidinhas, ó. Sem preocupação. Desenformei bonitinho. Aí agora eu vou fazer em todas e já volto. Vídeo do lobo. E agora a gente saiu mais empadinha do forno. E essas são as últimas. O total deu 43 empadas. E aqui são, ó, que coisa mais linda. Agora é só esperar esfriar. E aí, gente, tá vendo como é que está as empadas? Tá tudo separadinho nos recipientes, né? Porque colocamos assim aqui em casa quando a gente faz empada. E aqui eu vou tirá-las e colocar em outra vasilha. Aí, coisa mais gostosa. Fica tudo... Tem umas que quebram, né? Dá pra vocês verem aqui, ó. Mas pra não quebrar assim, o que é que vocês vão fazer? Não deixar a massa muito fina na forma. Deixa um pouquinho mais grossa. Só que aqui a gente deixa bem fina pra poder render mais. Render mais e fica delícia do mesmo jeito. Eu tenho gostado, eu tenho aprendido a fazer. Se fizer, marca aí meu @ Adila Souza me ensinou. Um beijo, um cheiro e até a próxima. Sinta o cheirinho aí. Eita, mãe!